O que é isso, querido? Uma folha. Uma folha. Mas muito antes de a indústria criar esse artefato de papel que nós chamamos de folha, já existia a palavra folha designando a folha da árvore. Aí, meus amigos, quando surgiu esse artefato de papel, era preciso batizá-lo. Mas aí criar uma palavra é sempre uma tarefa muito difícil. Então, muito mais fácil do que criar uma palavra é associar ideias, porque o cérebro humano associa ideias, perceber uma relação de semelhança entre esse artefato de papel e a folha da árvore e transferir para esse artefato de papel o nome da folha. Queridos, metáfora, isso, metáfora, garotada, olha aqui, ó. Querida, agora vem a coisa mais importante, metáfora é o que cai mesmo, ó. Metáfora é uma palavra que vem do grego, queridos, e significa transferência. O conceito clássico de metáfora, pessoal, então é o seguinte, ó. Metáfora, queridos, consiste em transferir, em dar a uma coisa. Metáfora consiste em dar a uma coisa o nome de outra, em dar a uma coisa o nome de outra, que com ela se parece. Dar a uma coisa o nome de outra que com ela se parece. Meus amigos, a metáfora ocorre sempre em virtude de uma relação de semelhança. A metáfora ocorre sempre em virtude de uma relação de semelhança. Pessoal, quando eu falo em braço da cadeira é uma metáfora. Quando eu falo nas pernas da mesa é uma metáfora. A cabecinha do alfinete é uma metáfora. Quando se fala em enterrar uma agulha no dedo é uma metáfora, porque enterrar, crianças, é na terra. Quando se fala em espalhar dinheiro é uma metáfora, porque espalhar é jogar palhas para os lados. Quando se fala, pessoal, em embarcar num avião é uma metáfora, porque embarcar é subir no barco. Então, queridos, bom, meus amigos, alguns professores criaram um conceito mais didático e disseram assim, ó, metáfora ocorre sempre que se emprega, metáfora ocorre sempre que se emprega uma palavra, num sentido, sempre que se emprega uma palavra num sentido diferente do que lhe é próprio. Metáfora ocorre sempre que se emprega uma palavra num sentido diferente do que lhe é próprio. E aí, para os alunos entenderem melhor, os professores criaram a expressão sentido figurado. Metáfora ocorre sempre, querido, que nós empregamos uma palavra num sentido figurado, num sentido diferente do que lhe é próprio. Meus amigos, se eu disser que aquele velhinho tem uma doença de coração, aí não há metáfora nenhuma, porque coração, a palavra coração está empregada no sentido que lhe é próprio, designar o órgão responsável pela circulação. Mas se eu disser que os bandeirantes penetraram no coração da floresta, aí eu tenho uma metáfora. A palavra coração estará empregada no sentido figurado. Queridos, por que se usam metáforas? Porque fica bonito. Pessoal, é o prazer estético da caracterização pitoresca. Assim como o músico tem o prazer estético em compor uma bela melodia, assim como o pintor tem o prazer estético de desenhar um belo quadro, o poeta também tem o prazer estético de caracterizar as coisas de modo pitoresco. Pessoal, se eu disser assim, ó, na planície de Serengeti, bem no meio da África, não é tão bonito como dizer na planície de Serengeti, em pleno coração da África. Fica mais bonito. A metáfora, pessoal, é bonita. E utilizar as palavras no sentido figurado, queridos, é bonito. Tá legal? É expressivo, às vezes. Querido, olhem aqui, ó, uma cor berrante, isso aqui é uma metáfora. Uma cor berrante, na verdade a palavra berrante está empregada num sentido figurado. Sempre há, querido, aqui, ó, na metáfora, sempre há uma relação de semelhança. Querido, olha aqui, ó, o que caracteriza a metáfora é uma relação de semelhança.
O berro é uma coisa escandalosa que chama a atenção. Aquela cor também é escandalosa. Um beijinho doce. Um beijinho doce. Queridos, a doçura é uma sensação agradável do beijo também. Sempre há uma relação de semelhança. Nessas metáforas aqui, não sei se vocês estão notando, está ocorrendo cruzamento de áreas sensoriais. Pessoal, a cor está na área sensorial visual e o berro na área sensorial auditiva. Quando, meus amigos, quando numa metáfora ocorre, pessoal, cruzamento de áreas sensoriais, se chama essa metáfora de sinestesia. Mas a URGS não pergunta isso, e aqui em Caxias também não, pessoal, a prova de português, na URGS é uma prova de conhecimentos básicos de português, e aqui em Caxias é uma prova predominantemente de interpretação de texto. Beijinho doce, querido, sinestesia também, ó, porque a doçura é uma sensação agradável ao paladar, e o beijo ao tato. Está havendo cruzamento de áreas sensoriais. As sinestesias são muito comuns. Ele disse palavras duras para o rapaz. Palavras duras. Pessoal, essas palavras, sempre há uma relação de semelhança. Essas palavras duras são agradáveis ou desagradáveis? São desagradáveis, porque tudo que é duro é desagradável. Ou não? No imaginário popular, pessoal, a dureza é uma coisa desagradável. Vida dura. Pô, meu, que dureza. E tudo que é molezinho é agradável. Pô, só quer moleza. Quando o cara só quer vida mansa, e privilégios, e mordomias. Só quer moleza, né? Querido, sinestesia, porque palavras se ouvem. E uma coisa dura, como é que a gente nota? Pegando. É o tato. Queridos, as sinestesias, vocês sabem onde aparecem sinestesias em profusão? Nos poemas simbolistas. Os poetas simbolistas adoram sinestesia. Vozes veladas, veludosas vozes, aí está uma sinestesia. Veludosas vozes. Queridos, veludo, palavras, vozes, veludosas vozes, se ouvem, ouvido. Mas o veludo não se nota de ouvido, a não ser que passe no ouvido, né, pessoal? Veludo é tato, veludoso, né, crianças? Queridos, há alguns exemplos de metáfora ali, ó. Alguns exemplos de... Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, essa pantera, aí está uma metáfora. A ingratidão é uma pantera, uma relação de semelhança. A ingratidão magoa, faz sofrer, a pantera também. Parte, queridos, olhem que bonito, e se olhando atrás da extrema curva da estrada, vives esbatida e turva, tremer a altura dos cabelos meus, irás pensando pelo teu caminho que essa pobre cabeça de velhinho é um lenço branco que te diz adeus. Relação de semelhança. Uma cabeça de velhinho lembra adeus, saudade, é branca. Tá, garotada? Um lenço branco também lembra a partida, adeus, saudade, também é branco. Um lenço branco que te diz adeus. Queridos, como é que a URGS pergunta? A URGS faz assim, ó, a URGS coloca 5 expressões e pergunta. E assinale a alternativa em que as palavras foram empregadas em sentido figurado. Ou então assinale a alternativa em que as palavras não foram empregadas em sentido figurado. Tem que prestar atenção a isso. Se as palavras foram empregadas em sentido figurado. Nesse caso, nós temos metáfora. Tá, queridos, é muito comum isso. Aquela garota é o sonho da minha vida. Sonho já é uma metáfora. Sonho quer dizer desejo, ideal. É muito frequente, nós usamos metáforas, pessoal, permanentemente. Claro que a gente nem se dá conta disso, tá? Então tá, queridos, bom, hoje a gente avançou bastante. Metonímia, só uma última coisinha para encerrar a aula de hoje. Metonímia, queridos, olha aqui, ó, metonímia também significa transferência. O meto é transferência em grego, passagem, daí vem metamorfose. Queridos, olha aqui, ó, metonímia é muito parecido com metáfora.
Às vezes no vestibular eles nos pedem, pessoal, a diferença entre metonímia e metáfora.